Naruto levantou a lâmina e atingiu. A lâmina colidiu com um clang retumbante, faíscas voando. A princípio, Sen Kanami mal conseguia se sustentar, mas enquanto os ataques continuavam, a lâmina de Naruto se tornou mais rápida e mais poderosa. Sendo cego, Sen teve uma desvantagem inerente em combate próximo, e sua pressão espiritual era mais fraca que a de Naruto. Em um piscar de olhos, seu nível de habilidade foi exposto, deixando-o extremamente vulnerável e lutando para se defender. Isso é tudo que você tem. Naruto falou friamente. Não é de admirar que você se esconda nas sombras. Com esse nível de habilidade, quem você poderia derrotar? Depois de mais algumas greves, o corpo de Tsen já estava cheio de feridas, sangue escorrendo delas. Em termos de habilidade de espada, velocidade, pressão espiritual e até instintos de combate, Naruto dominou completamente. Eles nem estavam no mesmo nível. Capitão Uzumaki, Tsen disse, ainda composto e confiante, você é um gênio. Talvez em algumas décadas, não consiga acompanhar você, não importa o que, mas pelo menos por enquanto. Ainda há um vasto abismo entre nós. Tsen levantou sua lâmina. Capitão Uzumaki, até agora, você tem sido uma boa pessoa, mas, por causa da verdadeira justiça, devo eliminá-lo aqui. Pereça na perda de seus sentidos. Bankai. Suzumushi Tsuishiki, Ema Kroji. Sua lâmina emitiu um zumbido fraco quando o anel no punho girava, destacando-se da lâmina, dividindo-se em 9 pedaços e se espalhando rapidamente em todas as direções. Uma vasta barreira se desenrolou. Uma escuridão ainda mais profunda do que a noite envolveu todo o espaço em um instante. O corpo de Naruto endureceu. De repente, tudo ficou em silêncio. Seus olhos não viram nada, e ele não podia nem sentir a pressão espiritual. A perda dos 5 sentidos. Então é isso que parece. Sen relaxou, caminhando em direção a Naruto enquanto falava suavemente. O mundo escuro e silencioso da ignorância não é aterrorizante. O Shireitei é várias vezes mais escuro que isso. Mas, você provavelmente não pode ouvir o que estou dizendo, pode? Ele parou lentamente na frente de Naruto, levantando a lâmina. Então deixe-me mostrar o horror desse inferno da ignorância. Ele balançou sua lâmina para baixo, mas desta vez, seu ataque foi recebido com um bloco incrivelmente preciso. Sen ficou chocado. Como ele fez isso? Como ele poderia interceptar meu ataque nessa situação? Dentro do mundo interior, ele está bem na sua frente, cheio de malícia. 9 caudas falavam, parecendo irritado. Termine este inimigo rapidamente. Meus sentidos também estão bloqueados. Os sentidos de 9 caudas nasceram de Naruto, e dentro dessa barreira, eles também foram selados. Mas como 9 caudas e Naruto compartilhavam o mesmo corpo, eles se comunicaram através de seus pensamentos internos, não afetados pelo poder da lâmina. Naruto sorriu. Ele recitou o encantamento de liberação, ativando seu Shikai. Surgiu uma figura dourada de 6 braços, sua luz afastando uma pequena porção da escuridão. No entanto, ninguém podia ver essa luz. A visão de Tsen estava prejudicada, e Naruto perdeu a visão devido ao Bankai de Tsen. A perda dos 5 sentidos não o fez entrar em pânico, nem o levou a hesitar. Ele decisivamente empurrou Ashura em frente. Tsen mal evitou. Desta vez, à direita 9 caudas levaram novamente. Naruto balançou sua lâmina, com as mãos se movendo rapidamente. 2 de suas mãos se uniram, liberando cadeias adamantinas que atacaram sem rumo em todas as direções. Sen mal conseguiu se defender. A pressão em seu coração cresceu imensamente. Libertar seu Bankai não trouxe muita mudança para a situação. Ele apenas fez os ataques de Naruto, guiados pelas dicas de 9 caudas, um pouco mais lentas. Mas mesmo com esse pequeno atraso, a espada de Naruto ainda era superior à de Tsen. O que tornou ainda mais difícil para Tsen lidar foi que Naruto estava gradualmente se adaptando a lutar nesse ambiente de privação sensorial. As dicas de 9 caudas no mundo interior se tornaram mais precisas. Além disso, apenas os 5 sentidos foram retirados. A sensação de toque permaneceu.
O feedback das cadeias adamantine permitiu que Naruto formasse uma imagem bastante completa do campo de batalha em sua mente, mesmo sem visão, audição ou cheiro. Ele sabia exatamente onde estava o inimigo, o que se move a usar e o que fazer a seguir. Tudo estava cristalino em sua mente. Depois de várias trocas, os 9 caudas cortaram o ombro de Tsen, enquanto Ashura perfurou seu abdômen. A pressão espiritual entrou em colapso, a barreira quebrou. Os 5 sentidos retornaram. Naruto ficou calmamente, segurando suas 2 lâminas, olhando para o homem antes dele. Mesmo depois de soltar seu Bankai, isso é tudo que você tem. Você não precisa esperar décadas. Você já está muito atrás. Suas habilidades são ainda mais feias do que suas palavras. Uma vez que a barreira foi quebrada, ele podia sentir claramente a pressão espiritual de Tsen. Depois de Bankai, a pressão espiritual de Tsen aumentou 5 a 10 vezes, mas ainda estava apenas no nível de uma pressão espiritual de 3ª classe. Dentro do mundo interior, 9 caudas falavam. Esta aura e malícia. É o mesmo que a pessoa que o atacou quando esses outros capitães foram ocultos. Naruto não ficou surpreso. Ele foi até Tsen e perguntou discretamente: quem está controlando você? É esse homem. Você sabe de quem estou falando. Antes de lutar contra Tsen, ele tinha dúvidas sobre se essa pessoa era um mentor por trás do sofrimento dos capitães. Mas depois de lutar com ele, essas dúvidas desapareceram. A lâmina deste homem tinha a capacidade de roubar os outros de seus sentidos. Ele também foi quem atacou Naruto naquele dia. Mas ele não poderia ser o mentor por trás de tudo. A quebra do Bankai não causou muita mudança na expressão de Tsen Kanami. Mas apenas uma frase o fez perder o controle, seu rosto se contorcendo em choque extremo. Você está muito fraco, Naruto afirmou calmamente. Com essa habilidade, você não pode nem colocar um dedo no Capitão Shinji e nos outros. Você não pode fazer isso. Tanto na força quanto no intelecto, Tsen Kanami não era qualificado. Alguém muito menos inteligente do que ele nunca poderia ter empurrado Urahara Kizuki nessa medida. O rosto de Tsen retornou gradualmente ao normal, seu tom também se acalmando. Como esperado, você é o maior obstáculo no caminho da justiça. Certa vez, pensei ingenuamente que você poderia se tornar um aliado. Que pena, Capitão Uzumaki. Deixe-me mostrar o poder da evolução final. Ele levantou a espada novamente. Um líquido escorreu de seu corpo, formando uma máscara no rosto, cobrindo completamente suas feições. Enquanto Naruto e Tsen Kanami entraram em conflito, o grupo de cavidades já havia sido tratado. 2 capitães e seus subordinados o cercaram. Tsen. A voz de Komamura Sajin rasgou o ar, seus olhos cheios de fúria. Você caiu nessa extensão. Naruto estendeu a mão, preparando-se para liberar o selo de 4 símbolos. Mas naquele momento, uma pressão espiritual, ainda mais forte, eclodiu de Tsen Kanami. Em um flash, ele desapareceu e reapareceu a vários passos de Naruto. É inútil, Tsen Kanami disse suavemente, estendendo a mão e colocando-a no peito. Sou diferente daqueles produtos defeituosos. Eles eram destinatários passivos. Mas eu o abracei de bom grado. Esta é a evolução de um Shinigami. Enquanto falava, ele removeu a mão, revelando que parecia ser uma cavidade do tamanho de um punho no peito, como se sua carne tivesse se dissolvido. Este era o coração desaparecido, uma característica exclusiva das cavidades, assim como a máscara. Os Shinigami ficaram chocados e aterrorizados. Uma máscara, uma cavidade. Eles estavam testemunhando um Shinigami que havia dominado Bankai degradado de bom grado em um horrível e monstruoso oco. Então, foi esse cara que alvejou os membros da 6ª divisão. Ele era o culpado por trás de sua ocoficação e mortes. Tsen Kanami levantou sua espada. Naruto cortou para ele mais uma vez. Depois de se tornar um oco, a pressão espiritual de Tsen aumentou ligeiramente. Mas ele era fundamentalmente fraco, e mesmo com esse impulso, ele não era muito mais forte. Sua pressão espiritual nem sequer superou a 3ª classe. Além disso, nesse estado,
Ele não passou por nenhuma mudança qualitativa. Seus olhos ainda estavam cegos. Sob os ataques de Naruto, Sen sofreu mais feridas, enquanto Naruto permaneceu quase ileso. Envergonhado e zangado, Sen se retirou do campo de batalha, pulando no ar e parado ali, abrindo a boca. Então tente este poder. Partículas espirituais se reuniram na frente da boca e uma luz negra cintilou. Naruto reconheceu instantaneamente a técnica usada pelo menos grande. Depois de cair para se tornar um buraco, ele havia dominado o poder do Cero. Naruto também abriu a boca. De dentro de seu corpo, 6 braços se estendiam, ajudando na frente da boca. As partículas espirituais também se reuniram, formando gradualmente uma bola de besta cauda. Mas momentos depois, o corpo de Tsi de repente torceu. Os poderes do Hollow e do Shinigami dentro dele não estavam bem equilibrados, e o Cero, uma técnica que comprime energia, interrompeu completamente o equilíbrio em seu corpo. O Cero não disparou, mas detonou como uma bomba relógio dentro dele. Sua cabeça foi obliterada a cinzas. Somente seu corpo permaneceu, flutuando no chão. Naruto dispersou a bola de besta, olhou para o cadáver, acenou com a mão e uma corrente de ouro voou, agarrando-a. Ele virou a cabeça para olhar para Suzuki Aizen. Aquele homem estava entre a multidão, com Ishimaru Jin ao seu lado. Ele empurrou os óculos, sem surpresa que Naruto olhasse para o seu jeito e respondeu com um sorriso suave e educado. Reúna a equipe e volte para se reportar ao capitão comandante. Naruto selou o cadáver. Suzuki Aizen e Ishimaru Jin caminharam no fundo do grupo. Capitão Aizen, você é realmente impiedoso. Ishimaru Jin suspirou, embora seu tom permanecesse alegre. Pobre Tsen, que teria pensado que ele foi abandonado desde o início. Aizen respondeu suavemente. Pessoas tolas e fracas não suportam o custo de caminhar conosco. Sua contribuição mais louvável foi eliminar um caminho errado para nós. Mas parece que Naruto confirmou que foi você, o capitão Aizen, Ishimaru Jin disse com um sotaque preguiçoso. Esse último olhar que ele deu foi aterrorizante, como se fosse devorá-lo. Aizen sorriu. Não contei a ele. Se Naruto-kun não pudesse ver através de uma dica tão óbvia, seria realmente decepcionante. Você vem comigo para encontrá-lo esta noite. Ishimaru Jin elegante de volta. As consequências da batalha limparam a névoa das montanhas, deixando apenas devastação. Capitão Uzumaki ainda confia muito em mim. Você está ansioso para me descartar, Capitão Aizen. O Seireitei está um caos. Mais uma vez, uma situação assustadoramente semelhante ao incidente do Capitão Olovification de mais de uma década atrás ocorreu. A boa notícia é que, desta vez, apenas um esquadrão foi perdido, e apenas alguns oficiais superiores e soldados regulares morreram. Não houve baixas entre os capitães ou vice-capitães. A má notícia é que o esquadrão envolvido é a 6ª Divisão. Felizmente, embora tenha havido alguns problemas com um membro do clã Kushiki, não há perigo imediato para sua vida. As únicas baixas foram nobres de baixa patente e soldados do Rukongai. Contanto que não haja problemas com o clã Kushiki, o líder das 4 grandes famílias nobres, não é considerado um incidente grave para algumas pessoas que apenas ocupam cargos sem realmente contribuir. É apenas um pouco problemático apaziguar os nobres de escalão inferior. Além disso, há notícias ainda melhores. O mentor por trás desse incidente foi exposto pelo capitão Uzumaki Naruto da 7ª Divisão, e ele morreu em seu próprio experimento. Este fato foi testemunhado conjuntamente pela 5ª Divisão, pela 9ª Divisão e pelos demais membros da 6ª Divisão. Entretanto, após matar o culpado e vingar os capitães anteriores, o capitão Uzumaki não parece particularmente feliz. Após todos os depoimentos serem registrados, o vice-capitão da 2ª Divisão, Maeda Mareshio, cumprimentou Naruto respeitosamente. Obrigado, capitão Uzumaki, pela sua cooperação. Desculpe pelo incômodo. Se houver mais alguma coisa, irei ao quartel da 7ª Divisão para vê-lo. Naruto se levantou apressadamente. Ele queria ver alguém. Capitão Uzumaki. O capitão da 2ª Divisão, Soifon, que estava esperando por perto,
gritou para ele. Por favor, espere um momento. Naruto se virou para olhá-la. A tarefa de procurar Urahara Kizuki e os outros é de responsabilidade do capitão Uzumaki, correto? Ela perguntou em um tom levemente casual. Naruto assentiu. Isso mesmo. Então, há alguma pista agora? Soifon inclinou a cabeça, parecendo um pouco descontente. Se precisar de ajuda, fique à vontade para dar ordens à segunda divisão. O verdadeiro culpado já está morto. Urahara Kizuki, surpreendentemente, é inocente neste assunto. Eles não enfrentarão uma punição tão severa quando retornarem a Seireitei. Naruto sorriu, fracamente. Ele parecia tão direto quanto a raposa de 9 caudas. Se houver uma oportunidade, eu os trarei de volta, ele disse suavemente. Soifon ficou surpreso. O que ele quis dizer com se houver uma oportunidade? Ela sentiu que havia algum significado oculto em suas palavras. Mas antes que ela pudesse fazer mais perguntas, um flash de luz dourada apareceu, e a pessoa na frente dela desapareceu com um chumbo. O amanhecer estava raiando e uma luz dourada surgia no horizonte. Mas os prédios altos da 5ª divisão bloquearam essa luz. Todo o quartel ainda estava envolto em escuridão e silêncio. Na residência do capitão, Suki Aizen estava perto do lago, ocasionalmente pegando uma pequena quantidade de comida de peixe e espalhando-a, fazendo com que as carpas no lago corressem para pegá-la. Ele virou a cabeça levemente. Boa noite, Naruto-kun. Silenciosamente, uma figura loira apareceu no canto do pátio, mas foi imediatamente detectada. Já é de manhã, corrigiu Naruto. Aizen também virou o corpo, mas o sol ainda não nasceu. Naruto respirou fundo. Quem fez o capitão Shinji e os outros se tornarem Olof e incriminar o capitão Urahara foi você. Não foi. Achei que você fosse conversar um pouco mais comigo antes de fazer essa pergunta, respondeu Aizen calmamente. Você está tão impaciente assim. Naruto cerrou os dentes. É você mesmo, Aizen. Você já não confirmou isso quando estávamos lutando. Aizen despejou toda a comida de peixe no lago, deixando as carpas em frenesi. Ele caminhou em direção a Naruto, ainda falando baixinho. Agora que você sabe a verdade. Mas o que você vai fazer? Ele sorriu, com o mesmo comportamento gentil de quando instruiu Naruto no Kido. Naruto não respondeu à pergunta. Algo lhe ocorreu. As ações de Tozen Kaname não tiveram a intenção de me enganar. Tiveram. Mas para enganar o povo da Seireitei. O comportamento calmo de Aizen fez Naruto perceber isso de repente. Durante a gravação dos depoimentos, quase todos naturalmente presumiram que Tozen Kaname era o mentor. Afinal, os fatos que eles vivenciaram apontavam para ele. O inimigo oculto era ele. Ele era o responsável pela holovicação do Shinigami. E ele foi quem, no fim das contas, escolheu-se o holovicar. A evidência foi conclusiva. Aizen falou suavemente. Pessoas inteligentes são difíceis de lidar. Mas os tolos são fáceis de lidar. Contanto que você lhes dê um fato inventado, eles acreditarão sem questionar. Naruto cerrou os punhos. Você matou Tozen Kaname? Claro que não. Aizen balançou a cabeça. Ele não morreu. Ele se sacrificou. Ele se tornou o primeiro voluntário no caminho da justiça. Ele foi muito corajoso, não foi? Você sabia, Naruto-kun, que tínhamos um acordo. Ele me pediu que se um dia ele não pudesse mais defender a justiça e escolhesse ficar do lado do Shinigami, eu deveria matá-lo com minhas próprias mãos. Mas felizmente esse dia nunca chegou. Mesmo em seus momentos finais, ele permaneceu fiel ao seu senso de justiça. Naruto não falou nada, apenas observou Aizen. O olho da mente de Kagura confirmou que todas essas eram verdades. Naruto-kun, embora você consiga enxergar através dos outros, você mesmo também é bem fácil de entender. Comentou Aizen com um sorriso fraco, seu tom semelhante ao de um adulto falando com uma criança. Devo adivinhar o que você planeja fazer. Você pretende me denunciar ao capitão comandante ou às 46 câmaras centrais. Mas eles vão escolher acreditar em você ou nos fatos. Naruto balançou a cabeça e levantou a mão.
Esses são fatos que você inventou. Mas para eles, esses fatos são reais, respondeu Aizen, com o tom relaxado enquanto seu olhar se voltava para a cintura de Naruto. Ou, você pretende me atacar, me matar aqui e acabar com todo o mal que você acredita que cometi. Ele fez uma pausa, com um sorriso brincalhão nos lábios. Mas Naruto-kun, você tem certeza de que a pessoa que você está prestes a matar sou eu? Naruto permaneceu em silêncio, incapaz de compreender a verdadeira força de Aizen. Admiração e adoração são a maior distância que alguém pode sentir. Aizen falou novamente. Naruto olhou para ele, lembrando que certa vez havia dito algo parecido para Karen, embora naquela época fosse sobre ele mesmo e Hinata. Mas o que Aizen estava tentando transmitir agora? Aizen ergueu a cabeça, olhando para o horizonte. Enquanto conversavam, o sol nascia por trás dos alojamentos da divisão, sua luz os iluminando. Naruto ficou banhado pela luz do sol, enquanto Aizen permaneceu nas sombras. Uma distância de menos de 10 passos era dividida pela sombra do edifício alto. Sua impressão de Seireitei é idealista demais, continuou Aizen. Mas este mundo nasceu do pecado. Você era uma criança antes, todos te protegiam bem. Mas agora, Naruto-kun, bem-vindo ao mundo adulto. Use seus olhos para realmente ver o quão sujo este mundo é. Naruto respirou fundo, acalmando-se. Isso não é motivo para o que você está fazendo. Só porque a sujeira existe, não justifica ferir os inocentes. Não posso concordar com seus métodos. Capitão Suzuki. Ele mudou de endereço, não tão familiar quanto antes, com um tom firme. Eu o peguei agora e vou expô-lo, revelando seus atos horríveis e malignos para todos. É mesmo. Aizen sorriu, olhando para Naruto com um suspiro. Devo admitir, você é muito mais difícil de lidar do que os outros. Toda vez que penso que estou começando a entender você, de repente você demonstra um poder incompreensível e sem precedentes. Naruto-kun, há um segredo ainda maior escondido dentro de você do que dentro de mim. Vamos ver quem desmascara o outro primeiro. Naruto não disse mais nada e se virou para ir embora. Aizen observou sua figura se afastando, sorrindo levemente. Ele falou, como se fosse para si mesmo ou talvez para se despedir de Naruto, que estava partindo. Quanto mais puros são os ideais de alguém, mais difícil é coexistir com a imundície. Por quanto tempo você consegue aguentar? Naruto-kun. Ele também voltou para os alojamentos da divisão. Na entrada dos aposentos da 7ª divisão, Naruto encontrou uma pessoa inesperada ao retornar. Byakuya. Naruto o cumprimentou. O que o traz aqui? Kushiki Byakuya curvou-se respeitosamente para Naruto. Naruto-kun, sou profundamente grato. Depois que meu pai acordou, ele me contou tudo. Sem a sua intervenção, ele poderia ter morrido no mundo dos vivos. O clã Kushiki nunca esquecerá esse favor que salvou vidas. Naruto balançou a cabeça, ajudando-o a se endireitar. Como está a saúde do seu pai? Tenho estado ocupado com outros assuntos desde que voltei e não tive a oportunidade de visitá-lo. Byakuya balançou a cabeça. A saúde do meu pai está estável, e com o seu selo, esse poder não irá corroer o corpo dele. Mas ele provavelmente não poderá mais servir como Shinigami. Meu avô pretende que eu assuma o cargo dele. Naruto assentiu. Descansar e se recuperar não é uma má opção. Vim aqui não só para expressar minha gratidão, mas também para avisá-lo, Naruto-kun. A expressão de Byakuya ficou séria. Naruto olhou para ele confuso. Era sobre o selo dos 4 símbolos. Ou outra coisa. Byakuya continuou. O corpo de Tsen Kanami ainda está em sua posse. Naruto assentiu. A 2ª divisão não havia solicitado isso a ele, e ele pretendia mantê-lo para estudar a natureza dessa holovicação. Cuidado com o clã Tsunayashiro, alertou Byakuya. Naruto franziu a testa. A família que causou a morte do amigo de Tsen? Eles controlam a Dairei Shokair, grande galeria de livros espirituais, e têm um grande desejo por técnicas não documentadas. Naquela época, eles até pediram pelos capitães e vice-capitães ocos. Agora, ele parou de falar, levantando a cabeça.
À distância, um homem de cabelo verde escuro, ladeado por vários outros Shinigami vestidos com trajes nobres, caminhava em direção a eles. Ele tinha alguma semelhança com Ishimaru Jin, mas ele não tinha o ar sinistro de Jin. Em vez disso, ele parecia ainda mais implacável. Eles chegaram, Byakuya sussurrou. Não podiam esperar, não é? Esse grupo de pessoas era liderado por um homem de cabelo verde escuro. Ele se aproximou, parado com os olhos semicerrados, a cabeça erguida e o olhar ligeiramente para baixo, numa atitude bastante frívola. Ah, Capitão Uzumaki, este deve ser o nosso primeiro encontro. Cumprimentar alguém dessa maneira é altamente desrespeitoso. Como um dos 3 indivíduos mais poderosos de toda a Soul Society, um capitão possui um status muito alto. Tradicionalmente, o capitão da 2ª divisão é o chefe do clã Shin, e o capitão da 6ª divisão, o chefe do clã Kushiki. No mínimo, em termos de etiqueta, os capitães devem ser tratados com o mesmo respeito que os chefes das 4 grandes famílias nobres. Mas esse homem nem chegava perto desse padrão. Faltava-lhe até mesmo a cortesia mais básica e parecia se considerar acima de todos os outros. O clã Tsunayashiro realmente faz jus à sua notória reputação. Naruto teve uma péssima impressão dessa família, principalmente depois de ontem à noite, quando ele descobriu sobre Tsenkanami. Entre as 4 grandes famílias nobres, a família Tsunayashiro é a mais infame. Eles já foram os líderes dos nobres, mas valorizavam demais o poder, ignorando as responsabilidades inerentes ao título e cometeram inúmeros atos malignos. Agora, o clã Kushiki se tornou um modelo para a nobreza. É assim que você cumprimenta um capitão. Naruto olhou para ele, liberando um fio de pressão espiritual. O homem de cabelo verde escuro sorriu, imperturbável. Sua força era decente, comparável à de Kushiki Byakuya. Mas os outros nobres, cujas habilidades eram mais medianas, mudaram ligeiramente de expressão ao sentirem a pressão espiritual. Incapazes de suportar a força, recuaram. O capitão Uzumaki não me reconhece. O homem de cabelo verde escuro fingiu surpresa. Achei que eu era bem famoso na Seireitei. Ele sorriu largamente. Meu nome é Tsunayashiro Tokinada. Naruto estreitou os olhos, sua pressão espiritual flutuando levemente, tornando-se mais opressiva. Ele tinha ouvido falar desse nome. Ele era a figura mais representativa da família Tsunayashiro. Um homem que cometeu todo tipo de atos malignos, intimidando os fracos e personificando completamente a natureza vil transmitida em sua família. Mas o que Naruto mais lembrava era o que Tsenkanami mencionou: o homem que matou seus companheiros e assassinou sua esposa, Tsunayashiro Tokinada, que estava diante dele agora. Então, o capitão Uzumaki ouviu falar de mim. Tokinada percebeu o desgosto evidente e indisfarçável, e não ficou nem um pouco irritado. Em vez disso, sorriu ainda mais brilhantemente. Eu sabia que não podia ser tão desconhecido. A voz de Naruto ficou fria. O que você quer, seu desrespeitoso? Tokinada estendeu a mão e falou corajosamente. Capitão Uzumaki, entregue o corpo de Tsenkanami para mim. Para você. Naruto zombou. Você é a última pessoa qualificada para fazer tal pedido. Você é bastante hostil comigo. Tokinada acenou com a mão. Suponho que Tsen tenha lhe dito alguma bobagem antes de morrer. Ele fez uma pausa e falou significativamente, mas ele era um criminoso. Para ganhar poder, ele prejudicou seus companheiros. Você realmente acredita no que ele disse? Naruto sorriu e caminhou para frente. Tokinada continuou sem baixar a cabeça, apenas olhando para baixo. Acho que você precisa aprender uma coisa primeiro. Naruto de repente deu um soco no estômago de Tokinada. A pressão espiritual forçou seu corpo a se curvar instintivamente para a frente. Naruto o agarrou pelos cabelos, puxando sua cabeça para cima, sua voz carregada de raiva. Ao se dirigir a um capitão, você deve aprender a usar uma linguagem respeitosa. A segunda coisa é que estou com muita raiva acumulada agora e não sei onde desabafar. Obrigado por aparecer. E por último, Tsen pode ser um criminoso, mas isso não faz de você, que o enfrenta,
uma boa pessoa. Você é um vilão tão grande. Tokinada, após ser socado, parecia desgrenhado, mas não ficou nem um pouco irritado, ainda sorrindo alegremente. Você é muito justo, Capitão Uzumaki. Não é de se admirar que tantos no Gotei 13 gostem de você. Mas este não é apenas um pedido pessoal, é uma ordem da família Tsunayashiro. A grande galeria do livro espiritual deve registrar todas as coisas e informações conhecidas sobre a Sociedade das Almas, incluindo o segredo da holovicação de Tsenkanami. Ele levantou a cabeça, encontrando o olhar de Naruto. Esta é uma das ordens mais altas da Sociedade das Almas. A Great Spirit Book Gallery registra tudo sobre a Soul Society. Mas isso não é algum tipo de habilidade baseada em regras. É feito por meio de coleta e documentação humana. Entendo. Naruto jogou de lado, com um tom calmo. Então volte para mim quando eu descobrir os segredos dele. Talvez em 100, 200 ou até 1000 anos. Mas por enquanto, se perder. Tokinada semicerrou os olhos e sorriu ainda mais. Kushiki Byakuya deu um passo à frente. Tsunayashiro Tokinada. Esta também é a vontade do clã Kushiki. Confiamos mais nas habilidades do Capitão Uzumaki. Tsunayashiro Tokinada apertou a barriga. É esta a resposta dada pelo Capitão Uzumaki e pelo clã Kushiki. Eu entendo. Então, ficarei aguardando os resultados do Capitão Uzumaki. Nos encontraremos mais tarde. Ele acenou com a mão e disse adeus aos dois. Embora não tenha ganhado nada dessa vez e até levado um soco, ele não desanimou. Naruto até conseguia sentir uma pitada de prazer em suas emoções. Sinto muito por envolver o clã Kushiki nisso, disse Naruto. Kushiki Byakuya balançou a cabeça. O clã Kushiki está desgostoso com o clã Tsunayashiro há muito tempo. Eles não têm nenhum senso de responsabilidade ou liderança como nobres. Se esse poder caísse nas mãos deles, quem sabe que tipo de problema causaria. Além disso, esse pequeno assunto é insignificante comparado à gentileza que você demonstrou ao clã Kushiki. Naruto sorriu. Kushiki Byakuya se despediu. Retornando ao seu escritório, Naruto sentou-se à sua mesa, olhando para as pilhas de documentos e arquivos, mas não tinha vontade de lidar com eles. O culpado mesmo era aquele homem chamado Aizen, disse o Nove Caudas, um tanto surpreso. Achei que fosse aquele cego. Como você sabia, Naruto? Não havia percebido nada. Naruto relatou calmamente os eventos do dia anterior para Kyuubi e para si mesmo. É pelo motivo que mencionei. Ele estava muito fraco. Sua esgrima era comum. Se a primeira pessoa tivesse sido Tsenkanami, ele não teria conseguido resistir aos meus 2 golpes. Havia apenas 2 capitães presentes. Estamos bem cientes das habilidades do Capitão Sagen. Então, está claro. Desde o início, o Aizen que estava conosco não era o verdadeiro Aizen. Ele era Tsenkanami disfarçado. O Tsenkanami que apareceu primeiro tinha a intenção de enganar os outros. Aizen então substituiu Tsenkanami, que estava se passando por ele. É por isso que Tsenkanami foi capaz de aparecer tão rapidamente na multidão e atacar o vice-capitão Kushiki. O Nove Caudas assentiu pensativamente e, de repente, exclamou. Então, antes disso, todos os Aizens eram personificados por Tsenkanami. Isso significa, mesmo durante a reunião, o Aizen na frente daquele velho era Tsenkanami disfarçado. Até o capitão comandante Yamamoto não conseguiu enxergar através de sua ilusão? Naruto pensou profundamente e balançou a cabeça. Não tenho certeza. Mas é bem provável. Afinal, naquela época, o Sekamon estava selado. Ele pode distorcer percepções, mas não pode apagar os vestígios de eventos reais. Se ele tivesse atravessado antes, os vestígios teriam sido detectados. Por essa razão, não agi contra ele antes. Aizen nunca mostrou sua verdadeira força na frente de Naruto, mas durante suas interações, Naruto sentiu algo vagamente. Tudo o que Naruto sabia sobre Kido havia sido ensinado por Aizen. Ele conseguia lançar qualquer magia abaixo do nível 90 sem precisar de encantamento, sem esforço algum.
E isso foi apenas a ponta do iceberg. Agora Aizen revelou que tinha a habilidade de enganar até mesmo o capitão-comandante Yamamoto. Naruto não estava muito confiante de que conseguiria derrotar Aizen completamente em combate direto. O mais urgente agora é descobrir como ele conseguiu enganar a todos. Naruto fez uma pausa antes de continuar. Que tipo de ilusão ele usou? E como ela pode ser quebrada? O Nove Caudas murmurou suavemente. Uma ilusão. O clã Uchiha é conhecido por sua perícia em ilusões. Naruto balançou a cabeça, sem responder. Falando nisso, aquele garoto ao lado do Aizen lembrou-lhe o Nove Caudas. Aquele carinha chamado Ishimaru Jin também não tem um bom pressentimento sobre ele. A aura dele é muito sinistra. Mesmo sendo seu amigo, você não deveria ter cuidado com ele. Afinal, ele é o vice-capitão de Aizen. Naruto fez uma pausa e se levantou. A Nove Caudas tinha razão. Jin Ishimaru. Embora Naruto se desse bem com ele, pensando melhor, seus relacionamentos com os outros, até mesmo com Kushiki e Byakuya, com quem ele praticava Bankai, não eram bons. Ele estava se aproximando, deliberadamente, de Naruto. O Nove Caudas estava certo, valia a pena confirmar. No dia seguinte, em um izakaya, Naruto convidou Ishimaru Jin para sair. Ah, é só o capitão Uzumaki. O jovem de cabelos brancos se aproximou, olhando para a mesa com seu sorriso exagerado característico. Você me convidou sozinho. Ele apertou os olhos, já imaginando do que se tratava. Naruto assentiu, com uma expressão séria. Jin, tenho uma coisa para te perguntar. Espero que você possa ser honesto comigo. Olho da mente de Kagura ativado. Se é o capitão Uzumaki perguntando, Ishimaru Jin sentou-se e inclinou a cabeça. Não tem como eu mentir para você. Naruto pegou seu copo e tomou um gole d'água. Quero saber, Jin, o que você acha do capitão Suzuki? Ishimaru Jin falou suavemente. Essa pergunta, hein? Deixe-me pensar em como responder. Ele fez uma pausa, então abriu os olhos, ainda falando gentilmente, mas com uma feroz intenção assassina. Quero matar o capitão Suzuki com minhas próprias mãos agora mesmo. Mas ainda não sou forte o suficiente, então estou esperando a oportunidade certa. Fico ao lado dele com esse pensamento em mente. Naruto ficou atordoado. Olho da mente de Kagura confirmou que esta foi uma declaração sincera, 100% verdadeira, sem nenhum traço de insinceridade. Antes que Ishimaru Jin falasse, Naruto achou difícil imaginar que ele abrigaria tais sentimentos por Aizen. Você quer matá-lo? Repetiu Naruto, olhando para o jovem de cabelos prateados sentado à sua frente. Por quê? Ishimaru Jin balançou a cabeça. Desculpe, capitão Naruto, não posso lhe contar. Não é que eu não confie em você, ele acrescentou. Mas esse assunto é um segredo mais importante que a minha própria vida. O olho da mente de Kagura confirmou que ele estava dizendo a verdade. Naruto assentiu. Não se importava com os segredos que Ishimaru Jin escondia, contanto que sua postura não estivesse alinhada com a de Aizen. Era só isso que importava. Cuidado com Suzuki Aizen, alertou Naruto. Ele é muito perigoso. Ishimaru Jin respondeu. Sempre fui cuidadoso com ele. Ele olhou para Naruto, lembrando-se das palavras de Aizen. Não pode haver dois sóis no céu. Este jovem capitão da 7ª divisão, ainda mais jovem que ele, já brilhava o suficiente para dissipar algumas sombras. Se ao menos eu o tivesse conhecido antes. Dentro da Seireitei, após sofrer severas perdas, a 6ª divisão passou por mudanças imediatas de pessoal. O ex-vice-capitão, Kushiki Sun, aposentou-se, e seu filho, Kushiki Byakuya, que ocupava o 3º posto, foi promovido a vice-capitão. No quartel da 6ª divisão, Kushiki Sun, sem camisa, jazia em uma cama, cercado por pessoas. Entre elas estavam 5 capitães, incluindo Naruto, Unoona Hetsu, Kiraku Shunsui, Kurotsushi Mayuri e o chefe da 6ª divisão, Kushiki Jinhei. Não esperava que a situação do meu filho alarmasse tantos capitães. Kushiki Jinhei falou suavemente, curvando-se. Estou profundamente envergonhado. Kiraku Shunsui inclinou-se para a frente.
Eu entendo a convocação da Capitã Onoona e da Capitã Kurotsushi. Mas Naruto, por que você me convocou também? Não sou particularmente habilidoso em cura ou pesquisa. Os outros capitães também ficaram perplexos. Kiraku Shunsui não parecia alguém que se encaixasse naquela situação. Aquele não era um izakaya. Se o capitão Ukitake não estivesse doente, eu o teria convidado também. Naruto balançou a cabeça, seu olhar pousando em Kurotsushi Mayuri. Além do capitão Kurotsushi, vocês são aqueles em quem mais confio dentro da Seireitei. Chamei você aqui não apenas para discutir como resolver a condição do vice-capitão Kushiki, mas também para informá-lo de outra coisa. Kurotsushi Mayuri. Naruto fez uma pausa. Está relacionado ao verdadeiro culpado por trás do incidente da holovicação. Você já não matou Tsen Kaname? Perguntou Mayuri com um tom ganancioso. Ouvi dizer que você não entregou o corpo ao clã Tsunayashiro, porque não me dá para pesquisa. Naruto olhou para ele, mas não respondeu. Onoona Hetsu e Kiraku Shunsui franziram a testa. Eles já haviam percebido a mensagem subjacente nas palavras de Naruto. Tsen Kaname não era o verdadeiro culpado. Tsen Kaname não era o verdadeiro mentor. Disse Naruto, sem rodeios, sem hesitar. O verdadeiro culpado é o capitão Suzuki Aizen, da 5ª Divisão. Kiraku Shunsui franziu a testa ainda mais. Você tem alguma evidência? Naruto balançou a cabeça. Não. Se eu tivesse feito isso, eu já o teria derrubado ou reportado ao capitão comandante. Onoona Hetsu questionou. Sem provas, como você pode ter certeza de que é ele? Naruto. Tenho uma habilidade que me permite discernir se uma pessoa está dizendo a verdade, explicou Naruto. Ele não esperava que eu tivesse essa habilidade, e Tsen se atrapalhou na minha frente. Depois disso, ele não conseguiu mais se esconder de mim. Naruto havia considerado gravar ou usar métodos semelhantes, mas apenas a 9 caudas poderia vislumbrar a verdade. Se ele apresenta-se essa informação a outros, eles viriam a realidade que ele pretendia mostrar? Kiraku Shunsui coçou o queixo. Para evitar que você descobrisse mais, Aizen abandonou Tsen, deixando que os outros acreditassem que ele era o mentor. Enquanto isso, Aizen se esconde nas sombras. Mas se for esse o caso... Naruto balançou a cabeça e olhou nos olhos de Kiraku Shunsui. Seu olhar sincero. Não estou pedindo imprudentemente que todos vocês se juntem a mim para condená-lo. Ele não tinha provas, e mesmo que quisesse, não conseguiria persuadi-los a tomar tal atitude. Fez uma breve pausa e continuou. Só espero que vocês, capitães, sejam cautelosos e fiquem de olho nele. Seria ainda melhor se pudessem pegá-lo cometendo um erro. Onoona Hetsu ponderou. Mas como ele conseguiu fazer tudo isso na frente de tantos capitães sem ser descoberto? E por que ele só se expôs para você? Ela não duvidou das palavras de Naruto. Depois de anos de interação, sabia muito bem que tipo de pessoa aquele jovem era. Além disso, antes disso, Naruto e Aizen eram conhecidos na Seireitei como 2 dos indivíduos mais amáveis, sem conflitos conhecidos entre eles. A possibilidade de Naruto incriminar Aizen era muito baixa, quase inexistente. Principalmente porque Naruto havia esclarecido que não estava pedindo que eles tomassem partido ou condenassem Aizen, apenas que fossem cautelosos. Se não fosse verdade, falar mal de alguém pelas costas dessa forma só o prejudicaria. Mas alguém pode realmente executar algo tão perfeitamente. Ele tem a capacidade de manipular os 5 sentidos, explicou Naruto. Se alguém testemunhar suas ações, será enganado por seu poder. E o Suzuki Aizen no quartel da 1ª Divisão, na noite do incidente do vice-capitão Kushiki, era na verdade Tsen Kaname disfarçado. Kiraku Shunsui não conseguiu conter a surpresa em sua voz. Bem debaixo do nariz do professor. Naruto assentiu. Até o capitão comandante foi afetado. Onoona Hetsu franziu a testa ainda mais profundamente. Então, como exatamente o poder dele é ativado? Parece que nossas interações com o capitão Suzuki são bastante limitadas. Kushiki Jinhei e Kurotsushi Mayuri também começaram a ponderar. Esses indivíduos eram extremamente inteligentes.
Refletindo sobre o passado, chegaram rapidamente a uma conclusão. Vocês todos viram a libertação da Zanpakuto dele. Kiraku Shunsui lembrou, de repente. Os outros assentiram. Para a maioria dos Shinigami, as habilidades de seu Zanpakuto determinam em grande parte suas capacidades. Por isso, muitos Shinigami relutam em revelar a natureza das habilidades de seu Zanpakuto aos outros. Mas Suzuki Aizen é uma exceção. As habilidades de sua Zanpakuto são conhecidas por todos na Seireitei. E até mesmo alunos que estudaram por 6 anos na academia Shio podem recitá-las de cor. Até mesmo os 4 nobres guardas que protegem os portões de Seireitei testemunharam sua libertação. Se o que Naruto diz é verdade, continuou Kiraku Shunsui em voz baixa, então deve haver algo errado com sua espada. Claro, ele estava inclinado a acreditar em Naruto, mas sem evidências, ele permaneceu cauteloso, para enganar até o professor. Esse homem é realmente assustador. A essência de um Shinigami está em sua pressão espiritual, Heiatsu. Como o mais velho e poderoso Shinigami, a Heiatsu do Capitão Comandante Yamamoto é inquestionavelmente formidável. Para que alguém o afete, o nível de Heiatsu deve ser quase igual ao dele, ou pelo menos não muito mais fraco. Peço a todos vocês, capitães, que tenham cuidado e me ajudem a ficar de olho nele. Naruto fez uma reverência. Kiraku Shunsui coçou a cabeça. Naruto, já que você está pedindo com tanta gentileza, que tal me convidar para um drink hoje à noite? Isso é um assunto bem problemático. Eu também não saio há muito tempo, sorriu Unoona Hetsu. Kushiki Jinhei olhou para Byakuya. Byakuya imediatamente deu um passo à frente e respondeu com moderação. Deixo isso em suas mãos, Naruto-kun. Kurotsushi Mayuri estalou a língua e caminhou até Kushiki Sojun. Enquanto seus olhos virem, seus 5 sentidos estarão controlados. Foi assim que Urahara foi enganado por essa habilidade. Este é um assunto bastante interessante. Embora sua resposta tenha sido diferente das demais, ficou claro que ele também reconheceu a situação. Comparado a Aizen, Mayuri estava mais interessado na situação atual. Ele não pôde esperar e estendeu a mão, manipulando seu poder espiritual. Uma formação de selamento apareceu imediatamente no abdômen de Kushiki Sojun. Selo dos 4 símbolos, Mayuri percebeu. Então, era isso que você queria que eu estudasse antes. Naruto explicou aos outros. O selo dos 4 símbolos é uma técnica de selamento que eu domino. Ele sela o poder Hollow dentro do corpo do vice-capitão Kushiki. Embora resolva temporariamente o problema da holovicação, também significa que o poder Hollow coexiste com o vice-capitão Kushiki. Se extrairmos o poder Hollow, o vice-capitão Kushiki morrerá como resultado. Um lampejo de pânico cruzou o rosto de Byakuya. Há mais de um ano, pedi ao capitão Kurotsushi para tentar uma solução, mas até agora, nenhuma solução foi encontrada. Naruto olhou para Mayuri. Então tive que pedir ajuda ao capitão Unoona. Minhas habilidades de cura e a pesquisa do capitão Kurotsushi podem não ser suficientes para resolver esse problema. O rosto manchado de preto e branco de Mayuri se contorceu. Não é que eu não consiga resolver. É que o tempo é muito curto e há apenas alguns resultados preliminares. Kushiki Sojun, deitado na cama, balançou a cabeça, com a voz calma. Se esse poder não pode ser extraído, realmente não importa. Para sobreviver à erosão da holovicação e para garantir que esse poder não me afetará mais no futuro, já estou muito satisfeito. A provocação de Naruto ainda estava dentro da tolerância de Mayuri. Ele sabia o que aquele pirralho estava pensando. Contanto que ele não envolvesse Urahara Kizuki, ele poderia deixar para lá. Mas a sinceridade de Kushiki Sojun. Mayuri estreitou os olhos e deu um tapa forte na barriga. Não me subestime. A pessoa diante de você é o chefe do departamento de desenvolvimento tecnológico. Mesmo contando com aquele maldito traidor, eu ainda sou o pesquisador mais capaz da Soul Society. Não há nada que eu não possa fazer. Unoona Hetsu deu um passo à frente e, com a apresentação de Naruto e Mayuri, aprendeu mais sobre a condição de Kushiki Sojun.
Kushiki Jinhei saiu para cuidar de assuntos relacionados à sexta divisão. Byakuya ficou para trás, seguindo os arranjos dos outros. Kurotsushi Mayuri demonstrou suas realizações recentes. Ele invocou um coelho e o jogou para Unoona Hetsu. Este é o coelho após liberar seu poder selado, disse ele, com um tom frio e um tanto cruel. Agora que até o vice-capitão Kushiki atingiu esse nível, usar um coelho para experimentos parece inapropriado. Se você me perguntar, ele virou a cabeça para olhar para Naruto. Vamos usar uma alma para experimentos. Como uma criatura tão fraca e impotente pode ser comparada a um humano? As reações na sala variaram. A expressão de Unoona Hetsu permaneceu inalterada. Kushiki Byakuya franziu a testa levemente. Os olhares de Kyoraku Shunsui e Naruto se aguçaram imediatamente. Se ousar fazer isso, eu te corto. Naruto o encarou com os olhos semicerrados. Capitão Kurotsushi, não diga coisas tão perigosas. Mayuri estalou a língua, virou a cabeça e não olhou mais para Naruto. Ele sabia que sua sugestão seria rejeitada, mas não conseguiu evitar dizê-la em voz alta. Obrigado pela preocupação, Capitão Kurotsushi, disse Kushiki Soujun calorosamente, mas não sou tão precioso a ponto de outros precisarem se sacrificar por mim. E isso não afeta minha vida. Mayuri pareceu se lembrar de algo. E o corpo? Capitão Uzumaki, por favor, traga-o para fora. Afinal, ele já está morto e culpado. Então usar um corpo sem valor não deve ser um problema, certo? Naruto estendeu a mão e invocou um pergaminho. Ele não tinha nenhuma barreira psicológica. Usar o cadáver de uma pessoa morta para curar os vivos não era algo difícil para ele aceitar. Os olhos de Mayuri brilharam de ganância quando ele estendeu a mão. Naruto se moveu ao redor dele, entregando o pergaminho para Unoona Hetsu. Isso é para mim. Unoona Hetsu ficou um tanto surpresa. Mayuri exclamou exageradamente. Ó céus, Capitão Uzumaki, eu sou a pesquisadora. Um item tão precioso e você não me deixa estudá-lo. Você não confia em mim. Naruto o encarou friamente. Se fosse no campo de batalha, eu confiaria em você para me proteger. Mas quando se trata de pesquisa, se você não for contido, você é alguém que não conhece o significado de autocontrole. Mayuri era uma pessoa muito louca. Sua paixão e ímpeto pela pesquisa excediam os de qualquer cientista que Naruto já tivesse visto, a ponto de ele não ter limites. Para atingir seus objetivos, ele faria qualquer coisa. Nos últimos 2 anos, ele estava constantemente testando Naruto. Toda vez que era avisado, ele se continha por um tempo, mas depois de alguns dias, sua verdadeira natureza ressurgia. A única diferença estava em quão aberta, ou encoberta, eram suas ações. Se não fosse pelo fato de que ele não conseguiu derrotar Naruto e que o capitão comandante Yamamoto manteve sob controle, ele já poderia ter tentado sequestrar Naruto. Ele então se virou para Unoona Hetsu, em tom gentil. Capitão Unoona, eu lhe confio o corpo. Se o capitão Kurotsushi quiser pesquisar, por favor, convença-o quando tiver tempo. Unoona Hetsu olhou para Mayuri e sorriu, levemente. Naruto realmente confia em mim. Não se preocupe, o capitão Kurotsushi vai se comportar. Mayuri estava prestes a falar, mas ouvindo as palavras de Unoona Hetsu e sentindo a aspereza por trás de seu tom gentil, ele virou a cabeça novamente. Multar. Deixe assim por enquanto. Embora impedido por outros, ter permissão de Naruto para pesquisar o corpo solicitado por Tsen já foi um avanço bastante significativo. Eles se ocuparam, dissecando o selo dos 4 símbolos, estudando a forma de vida de um Jinchuriki. Naruto deu uma mão. Até a noite, quando Naruto os convidou para beber, o clã Kushiki era representado por Byakuya, já que Sojun teve que renunciar mais cedo. E agora, como neto, Byakuya superaria seu pai e sucederia seu avô como chefe do clã Kushiki. Agora que Kushiki Jinhei já estava bem velho, ele ainda poderia servir como capitão por mais algumas décadas, esperando pelo dia em que Kushiki Byakuya pudesse dominar completamente o Bankai, após o qual ele também se aposentaria. Mayuri não veio. Ele não gostava de beber com Naruto.
Esse garoto loiro sempre inspecionava sua xícara depois de cada gole. Se isso acontecesse com muita frequência, ele até batia nele. Embora ele estivesse de fato tentando roubar os dados corporais do Capitão Uzumaki, essa pessoa não poderia confiar nele um pouco mais. Não, Izakaya. Depois de alguns drinks, Kyoraku Shunsui deu um tapinha no ombro de Kushiki Byakuya. Embora você seja o vice-capitão de agora em diante, não fique sempre com cara fechada carregando tantos fardos. Sou o herdeiro da família Kushiki. Kushiki Byakuya balançou a cabeça, com um tom firme. Devo dar um bom exemplo. Ele não poderia ser pior que seu pai. Ele também não poderia ser como contra-exemplo natural. O povo da família Shin. Kyoraku Shunsui suspirou. Ele poderia facilmente persuadir Naruto, mas não poderia facilmente se intrometer nos assuntos de Kushiki Byakuya. Então ele virou a cabeça. Naruto, ouvi dizer que seu treinamento de Bankai não está indo muito bem. O Noona Hetsu também olhou. Não está indo muito bem. Naruto assentiu, com uma expressão calma. Há alguns probleminhas. Precisa da minha ajuda, ofereceu Kyoraku Shunsui. Naruto ficou surpreso. Tio Shunsui, você não é quem mais odeia problemas. Kyoraku Shunsui abaixou sua taça de vinho com uma ponta de irritação. Se um jovem bonitinho enfrenta problemas que não consegue resolver sozinho, eu ficaria mais do que feliz em ajudar, certo? Mesmo sendo apenas um garoto, disse Naruto com um sorriso. Kyoraku Shunsui suspirou. Acenou para o dono e pediu mais 2 garrafas de um bom vinho. Pelo que Naruto acabará de dizer, ele ia beber bastante esta noite. O Noona Hetsu falou gentilmente. O progresso do Naruto-kun é realmente um tanto incomum. Dado o talento de Naruto, não deveria ter demorado tanto para que os primeiros sinais de manifestação aparecessem. Embora a lâmina conhecida como 9 caudas não seja uma parte intrínseca da força interior de Naruto. Naruto balançou a cabeça. Obrigado, Capitão Noona e Tio Shunsui, pela preocupação. Mas esse é um problema que só eu posso resolver e preciso de um pouco mais de tempo. As sobrancelhas de Kyoraku Shunsui relaxaram. Contanto que você esteja confiante, tudo bem. Ele estava um pouco preocupado, imaginando se algo havia mudado novamente no corpo de Naruto. No entanto, Naruto não era do tipo que guardava as coisas para si e as suportava sozinho. Como ele não havia pedido ajuda, mesmo quando solicitado, isso significava que o problema não era realmente sério. Depois de terminar de falar, ele se levantou e chamou Matsumoto Hanjiku e Shiba Ishin, que estavam por perto. Se não houvesse problemas, então era hora de relaxar e beber. Suzuki Aizen sempre foi uma pessoa muito cautelosa. Depois de conhecer Naruto, ele não cometeu nenhum deslize. Seu comportamento também não mudou. Ele continuava sendo o capitão extremamente gentil da 5ª Divisão. Parecia ter se mantido discreto. 10 anos se passaram desde aquele dia, e não houve nenhum incidente de Shinigami ou almas desaparecendo misteriosamente em Hokongai. Parecia que o aviso havia feito efeito. Mas Naruto ainda sentia que Suzuki Aizen estava tramando algo mais. Aquele cara tinha o brilho mais profundo e intenso nos olhos de qualquer um que Naruto já conhecera. Não tinha como ele ter ficado cauteloso só por causa de um aviso. Naruto o observou cuidadosamente, mas isso não afetou sua própria vida. O Hollow selado dentro de Kushiki Sojun não havia sido extraído durante esse tempo, não porque a técnica de liberação não tivesse sido desenvolvida. O Noona Hetsu e Kurotsushi Mayuri já haviam confirmado que o selo dos 4 símbolos unia a força vital dos 2 poderes. Separá-los exigia considerar muitos fatores. O tempo decorrido desde o selamento foi um desses fatores. Quanto mais recente o selamento, menos as 2 forças se fundiram, facilitando sua separação. A intensidade do poder selado também precisava ser considerada. Se fosse mais forte que o próprio poder do Jinchuriki, seria mais difícil separá-lo. Por outro lado, se fosse mais fraco, seria mais fácil. Coelhos não eram bons cobaias. Quando passaram a usar animais maiores, como javalis e ursos negros, essas condições foram rapidamente testadas. O poder oco dentro de Kushiki e Sojun não era particularmente forte,
comparável ao nível de um vice-capitão. Mas o problema era que Sojun era fisicamente fraco, e separá-lo causaria danos irreversíveis à sua força vital. A honra do clã Kushiki era importante, mas a vida de uma pessoa também. Kushiki Jinhei tomou a decisão final de não exigir que Kushiki Sojun separasse o Hollow dentro dele. O objetivo da pesquisa foi alterado para encontrar uma maneira de coexistir com o poder do Hollow. Era exatamente disso que Naruto precisava. A 9 caudas estava selada em seu corpo há mais de 40 anos, e suas forças vitais já haviam se fundido há muito tempo, dificultando a separação. A viabilidade de desfazer completamente o lacre sem causar dano a nenhum dos dois era agora muito baixa. Mesmo que fosse possível, quem sabia quanto tempo levaria? Então, antes disso, encontrar uma maneira de desbloquear temporariamente a Kyuubi, mesmo que por um curto período, era urgente. Kurotsushi Mayuri era uma pessoa muito louca. Ele pensou que, se a separação não fosse possível, por que não transformar o poder Hollow de volta em poder Shinigami? Durante esses 10 anos, ele desenvolveu uma técnica que podia extrair temporariamente o poder interno sem afetar a força vital do Jinchuriki. É claro que sua intenção original era extrair e experimentar o poder oco, mas essa técnica foi de fato muito útil para Naruto. Em seu mundo interior, o 9 caudas olhou para a técnica que Naruto havia listado e assentiu pensativo. Eu não entendo, mas esse cara é realmente incrível. Ser capaz de fazer isso. Naruto, sentado a cavalo, assentiu e sorriu. Quando voltarmos ao mundo ninja, poderemos testar o que essa técnica pode fazer. Não tenha pressa. 10 anos passarão num piscar de olhos. O 9 caudas mostrou os dentes. Aquele Aizen é realmente irritante. Embora, como uma entidade energética pura, sua vida útil fosse quase infinita. Esperar algumas décadas não era impossível. Mesmo assim, aquele cara era realmente irritante. Naruto estava prestes a dizer algo quando seus sentidos foram repentinamente despertados, e ele se retirou de seu mundo interior. Retornando à realidade, abriu os olhos. O capitão Ukitake Jushiro, liderado por Jinemon, empurrou a porta e entrou, parecendo ansioso.